10h32, a gente está de volta com o Manhã Bandeirantes e vamos falar agora sobre os motoristas de aplicativo que estão prometendo uma paralisação em vários cantos do país hoje. Por quê? Porque vão e querem se posicionar contra a proposta do governo federal de regulamentar a profissão. Esse é um assunto que, para chegar a um consenso, ainda tem muito chão pela frente. O César Cavalcante acompanha essas manifestações em São Paulo. Bom dia, César, tudo bem? Oi, Lupato, bom dia para você, para o Sabino e a todos que nos acompanham aqui no Manhã Bandeirantes. A manifestação ela já começou, ela é parada em frente aqui à leste, naquela avenida que também dá acesso ao Comando Militar do Sudeste, mas já está causando um pouquinho de complicação no trânsito aqui na região. Por exemplo, na rua Nádia Abdallah Shopping já tem retenção por causa da entrada de veículos, né, que precisam vir aqui para a Avenida Sargento Mário Cosel Filho. Bom, eles estão então fechando, né, uma pista dessa avenida, tem um caminhão de som, as pessoas estão aqui organizadas de maneira ordeira, tem a Polícia Militar que está acompanhando este movimento também, que foi marcado aqui em São Paulo e em vários outros lugares do país. É uma mobilização nacional chamada, então, por uma associação dos motoristas, a AMASP. E o que eles pedem, então? Né? Eles estão protestando contra o projeto de lei que regulamenta a profissão. Esse projeto de lei que foi enviado pelo governo Lula ao Congresso Nacional. Vamos trazer alguns pontos, então, deste projeto. A proposta do governo diz que isso amplia os direitos e garante segurança jurídica, mas os trabalhadores dizem que, na verdade, eles acabam tendo limitação da autonomia. O governo está prevendo, então, uma jornada de 8 horas por dia para que os motoristas tenham direito a um piso nacional de R$ 1.412. Só que, segundo o IBGE, os motoristas de aplicativo tiveram uma renda média de R$ 2.454 em 2022, ou seja, mais do que esse valor de piso, é o mínimo, né, que está sendo proposto pelo governo. A proposta também está estabelecendo um limite de até 12 horas de trabalho por dia, que não haja vínculo empregatício entre os trabalhadores e as plataformas, nem exclusividade, e que seja criado um sindicato. E aí é um ponto sensível para esses profissionais. Eles dizem que não foram chamados para a mesa de negociação apenas alguns sindicatos que não têm representatividade. Os motoristas também estão reclamando do valor da contribuição previdenciária, que foi estabelecida no projeto, de 7,5%, porque hoje muitos desses motoristas acabam optando por se tornarem MEIs e acabam pagando aquela contribuição mensal de R$ 70. Então, o que essa manifestação pede? Que seja retirada a urgência desse projeto, né? Porque aí isso ia desacelerar, então, a tramitação, e aí eles teriam mais tempo para se organizar e para discutir pontos de melhoria nesse projeto, ou que ele seja derrubado mesmo. Paralelamente a isso, é importante só trazer essa informação, gente, que o STF ele já está discutindo se os motoristas podem ter vínculo trabalhista com as plataformas, mas aí é uma discussão à parte. Então, no STF, isso que a gente está falando aqui é do projeto de lei que foi encaminhado pelo governo. Volto com vocês. Boa, César, importantíssimo esse assunto, muita gente trabalhando para os aplicativos, né? Só que, deixa eu contar um históricozinho. No governo Michel Temer, nós tivemos a reforma trabalhista, que foi um avanço, não vou dizer grande avanço, mas foi um avanço em relação à legislação lá da época Vargas, da era Vargas que nós tínhamos, muito antiga, a legislação trabalhista. Então foi um avanço, sim. Depois, no governo Lula, tomou-se uma posição ali, principalmente na figura do ministro Luiz Marinho, ministro do Trabalho, de antagonismo àquela decisão da reforma trabalhista. Inclusive se discutiu isso durante a campanha. O próprio presidente Lula chegou a manifestar inconformismo com a reforma trabalhista do governo Michel Temer. Pois bem, o ministro Luiz Marinho, vocês vão lembrar disso, no começo do governo, estava numa agenda muito negativa, a questão do salário mínimo e outras tantas questões. E aí achou esse assunto aqui para colocar à mesa. Um assunto em que nenhum país do mundo se chegou a uma conclusão perfeita para solucionar o problema. É uma questão, como disse o Lupato, que merece ainda muita discussão. Muita discussão. O que o governo tem que entender é que essa é uma realidade da nova economia. Não dá para a gente manter mais as mesmas regras de antigamente. E eu digo isso porque os próprios funcionários das empresas de aplicativo são contra essa nova legislação. Primeiro, eles não querem se sindicalizar.
Eles não querem se sindicalizar. Quem está chamando para a mesa de discussão os sindicatos é o governo tentando retomar a força dos sindicatos, porque essa é uma das categorias mais importantes hoje do Brasil. É um pouco o que eram os metalúrgicos lá na década de 80. Essa é uma categoria importante e eles querem trazer para os sindicatos. Isso significa dinheiro para os sindicatos e poder político, principalmente. Os membros, aliás, os funcionários, os colaboradores, não sei exatamente qual a palavra usar, mas essas pessoas que trabalham para os aplicativos não querem essa legislação. Até porque ela não conhece a realidade do dia deles nas ruas. Se vocês quiserem opinar sobre isso, vocês, motoristas de aplicativos, entregadores, também liguem para cá, opinem. A gente quer ouvir a posição de vocês sobre esse assunto aqui. A gente adora a participação de vocês. Esse programa é feito dessa troca aqui, por favor.